Era o ano de 1331 e a primavera chegara tardia àquele vale estreito e sombrio da Borgonha, onde se aninhava a pequena aldeia de Blanor, como um segredo sussurrado entre as montanhas, ali onde as pedras antigas da igreja de Saint-Doche e Saint-Tirce guardavam séculos de orações e lágrimas. Algo extraordinário estava prestes a acontecer, algo que faria tremer as almas mais endurecidas e questionaria os corações mais céticos sobre os mistérios insondáveis da fé. O padre Hugues de la Beaume, vigário daquela paróquia perdida no arquipresbiterado de Solier, era um homem de meia idade cujo rosto carregava as marcas de uma vida dedicada ao serviço divino. Os olhos profundos como poços de água escura haviam testemunhado nascimentos e mortes, confissões sussurradas e pecados perdoados, mas nada, absolutamente nada o havia preparado para o que presenciaria naquela manhã de Páscoa, 31 de março, quando o sol ainda lutava para penetrar as névoas matinais que envolviam o vale como um sudário. A igreja estava repleta, como sempre acontecia no domingo da ressurreição. Os fiéis, vestidos com suas melhores roupas, que para muitos não passavam de remendos cuidadosamente costurados sobre remendos, ajoelhavam-se na neve fria, seus hálitos formando pequenas nuvens no ar gelado da manhã. Entre eles estavam Jaguet, a viúva de Renaud de Effort, uma mulher já entrada em anos, cujo rosto, sucado pelas agruras da vida camponesa, carregava ainda assim uma serenidade que só a fé verdadeira pode conferir. Seus olhos, embora embaraçados pela idade, brilhavam com uma devoção que tocava o coração de quem a observasse. Naqueles tempos, a distribuição da Sagrada Comunhão seguia em ritual solene e cuidadoso. Dois homens respeitáveis da paróquia, Thomas Caillot e Guillaume Beson, posicionavam nas extremidades da balastra que separava o santuário da nave, estendendo entre si um longo pano de linho branco puro como a neve recém-caída. Os comungantes ajoelhavam-se em fila, colocando suas mãos trêmulas sobre o tecido sagrado, enquanto aguardavam o momento sublime em que receberiam o corpo de Cristo. O padre Hugues, revestido de suas vestes pascuais douradas que refletiam a luz vacilante das velas, segurava o cibório com a reverência de quem carrega o próprio coração de Deus. Seus passos ecoavam suavemente sobre as pedras gastas do santuário. Cada movimento, uma oração silenciosa, cada gesto, uma adoração. A atmosfera era densa de incenso e expectativa, como se o próprio ar aguardasse algo extraordinário. Quando chegou a vez de Jaguet, a última da fila, como convinha a sua humildade, o sacerdote depositou a hóstia consagrada sobre a língua com a mesma delicadeza com que se toca uma relíquia. A mulher fechou os olhos, absorvendo o momento sagrado, quando subitamente o mistério dos mistérios, a hóstia escorregou de sua boca e caiu sobre o pano branco que cobria suas mãos entrelaçadas. Thomas Caillot, cujos olhos vigilantes não perdiam nenhum detalhe da cerimônia, viu o incidente e imediatamente se aproximou do altar, onde o padre Hugues acabara de depositar o cibório no tabernáculo. Padre, sussurrou com urgência respeitosa. A hóstia caiu sobre o pano. O sacerdote, sentindo o sangue gelar em suas veias, voltou-se rapidamente para a balaustrada, preparando-se para recolher o Santíssimo Sacramento com toda a reverência devida. Mas o que seus olhos viram desafia toda a compreensão humana. Onde deveria estar a hóstia branca e circular, havia uma mancha de sangue, sangue vermelho e vivo, do exato tamanho e formato da hóstia consagrada. O padre Hugues sentiu suas pernas tremerem, não de medo, mas de um assombro sagrado que penetrava até a medula de seus ossos. Seus lábios moveram-se em oração silenciosa enquanto contemplava aquele prodígio que desafiava todas as leis da natureza. Com mãos trêmulas, mas firmes na fé, o sacerdote recolheu cuidadosamente o pano manchado e dirigiu-se à sacristia, seguido pelos olhares atônitos dos fiéis que haviam presenciado o milagre. Ali, na penumbra sagrada daquele recinto, ele encheu uma bacia com água cristalina e mergulhou o tecido, esperando que a mancha se dissolvesse como qualquer nódulo comum. Mas, ó espanto, quanto mais esfregava, mais intensa se tornava a cor vermelha, e a própria água, antes limpa como o orvalho da manhã, tingiu-se de um vermelho que fazia o coração bater mais forte. Este é o precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, exclamou o padre Hugues, e suas palavras ecoaram na sacristia como um trovão sagrado. Thomas Caillot e Guillaume Beson, que o haviam seguido, caíram de joelhos, tomados por um temor reverente que os fazia tremer como folhas ao vento. Não era medo do sobrenatural que os dominava, mas a consciência esmagadora de estarem diante de um mistério divino que transcendia toda a compreensão humana. Com a precisão de um cirurgião e a reverência de um adorador,
O padre Hugo tomou uma faca, lavou-a cuidadosamente e cortou do pano o pedaço que continha a mancha sagrada, aquele pequeno quadrado de linho impregnado de que acreditavam ser o próprio sangue de Cristo. Foi enviado em seda pura e depositado no tabernáculo, onde permaneceria como testemunho silencioso do amor infinito de Deus por sua criação. A notícia do prodígio espalhou-se pela região como fogo em palha seca. 15 dias após o milagre, Jean Jarosier, oficial da arquidiocese de Autun, chegou a Blanot, acompanhado de uma comitiva impressionante. O cura de Luzerne, o Monsenhor de Autun e o notário apostólico. A investigação foi conduzida com o rigor que a Igreja sempre emprega em tais casos, pois ela sabe que a fé verdadeira não teme o escrutínio da razão. As testemunhas foram interrogadas uma a uma, suas palavras pesadas e medidas como o ouro em balança de ourives. Jaget, a humilde viúva, relatou com voz trêmula, mas firme como havia sentido a hóstia escorregar de sua boca, sem que pudessem impedi-lo. Thomas Caillot e Guy Besson confirmaram ter visto a transformação com seus próprios olhos, jurando pela salvação de suas almas que falavam a verdade. O próprio padre Hugues descreveu minuciosamente cada detalhe do ocorrido, sua voz carregada de uma emoção que tocava os corações dos investigadores. O arcebispo Pierre Bertrand, homem de grande erudição e prudência, examinou cuidadosamente todos os testemunhos e evidências. Sua conclusão foi inequívoca. Tratava-se de um autêntico milagre eucarístico, uma manifestação da presença real de Cristo no sacramento do altar. Os documentos foram selados com o selo da Cúria de Autun e enviados ao Santo Padre João XXII, em Avignon, que, após examinar as provas, concedeu indulgências especiais para todos aqueles que celebrassem missas na igreja de Blanot, ou que ali acompanhassem o Santíssimo Sacramento. Mas a história do milagre de Blanot não termina com sua aprovação oficial. Como todas as grandes verdades, ela teve que enfrentar as tempestades da história humana. Durante séculos, a relíquia foi venerada e protegida, passando por investigações periódicas que sempre confirmaram sua autenticidade. Em 1748, Monsenhor de Montazet, bispo de Autun, prostrou-se diante da relíquia, maravilhado com a preservação do sangue em uma igreja tão úmida que tudo se corrompe e apodrece. Chegou então ao tempo das trevas, a Revolução Francesa de 1793, quando hordas de fanáticos invadiram igrejas e profanaram tudo que era sagrado. Mas mesmo naqueles dias sombrios, a providência velou pela relíquia de Blanot. Os revolucionários, em sua ignorância, rejeitaram um tubo de cristal que continha um tecido sagrado, considerando-o sem valor. Assim, por um milagre dentro do milagre, a relíquia foi salva e escondida na humilde cabana de Dominique Cortet e sua irmã Lazarine, onde foi venerada em segredo por um pequeno grupo de fiéis que se reunia aos domingos para rezar. Quando a paz retornou à França, a relíquia foi solenemente restaurada à igreja, após nova investigação que confirmou sua autenticidade. Em 1931, 600 anos após o milagre, uma grande procissão celebrou o evento, com cartões postais que imortalizaram a devoção do povo simples de Blanot. E assim, até os dias de hoje, a relíquia permanece na igreja de Saint-Nandoche e Saint-Thyrse, exposta em uma vitrine à direita do coro, continuando a atrair peregrinos de todo o mundo, americanos, australianos, filipinos, que vêm buscar naquele pequeno vale da Borgonha uma confirmação tangível de que o amor de Deus pelos homens não conhece limites nem fronteiras. O milagre de Blanot nos ensina que Deus, em sua infinita misericórdia, às vezes rasga o véu que separa o natural do sobrenatural para fortalecer nossa fé vacilante. Naquele domingo de Páscoa de 1331, ele escolheu uma aldeia obscura, um sacerdote simples e uma viúva humilde para manifestar uma verdade que ecoa através dos séculos. Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia, não apenas simbolicamente, mas real e substancialmente, corpo, sangue, alma e divindade. E quando contemplamos essa verdade extraordinária, somos tomados pela mesma vertigem sagrada que deve ter dominado o Padre Hugo. Naquela manhã distante, a vertigem de quem se encontra diante do infinito e compreende, ainda que por um instante fugaz, que o amor de Deus supera toda compreensão humana e que os mistérios da fé são mais profundos que os abismos do mar e mais altos que as montanhas que cercam o vale de Blanot.